Olá, meus amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o evangelista Moisés, a qual eu quero trazer uma mensagem para a edificação de nossas vidas. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem no grupo de WhatsApp, Facebook, deixe seu like, deixe seus comentários, para que o canal cresça e pessoas sejam alcançadas através da mensagem. Amém? Mateus capítulo de número 7, do verso de número 24, diz assim: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assoparam ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei em homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Verso 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assomparam ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Nós vemos aqui a parábola de duas casas que o Senhor Jesus estava fazendo um sermão na montanha. Nós vemos que Jesus ele faz a comparação de duas casas, uma que é edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. Jesus estava preocupado com a fé superficial, que se expressava apenas em palavras, uma mera profissão, sem verdadeira essência. Ele também enfatizou que não é só suficiente apenas ouvir a verdade ou a palavra, mas é crucial praticá-la também. A maneira como vimos os ensinamentos de Jesus, ela nos reflete da forma como colocamos a mensagem da palavra do Senhor em prática. Nós vemos que na palavra das duas casas aprendemos a importância do nosso comprometimento, do nosso compromisso com o Senhor Jesus. Ele compara aquelas duas construções feitas por diferentes pessoas. Uma ela fala sobre a rocha e a outra sobre a areia. Nós vemos que é uma comparação, um ensinamento que devemos construir a nossa vida forte, a nossa vida espiritual. No entanto, também indica o tipo de material que é a construção e o solo que devemos ser edificados. O princípio essencial de tudo, meu irmão e minha irmã, de ouvir e praticar, obedecer e desobedecer. Esse é o princípio de tudo. Porque Jesus ele estava fazendo uma comparação de uma pessoa que ouve a palavra do Senhor e pratica. Ela é edificada, ela é colocada sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus. Mas aquela pessoa que ouve e não pratica, ela coloca a sua casa sobre a areia. Porque de uma hora ou outra,
aquela casa vai cair, aquela casa vai desmoronar, porque ela não está praticando aquilo que ela ouve. E nós vemos que nessa parábola, a qual Jesus menciona, a qual nós lemos, ela nos apresenta verdades. Alguns aí que o discurso que Jesus ele deixou naquela multidão, naquela época, que adorava com a sua doutrina, pois ele ensinava com autoridade, ao contrário daquelas pessoas daquela época, os doutores da lei, os escribas. Enquanto esses últimos se baseavam na força da letra dos oráculos de Deus e autoridades, a autoridade de Jesus, ela emanava do céu. Nós vemos que Jesus ele relevava a hipocrisia dos seus inimigos, dos fariseus. Os fariseus ensinavam uma coisa, mas não praticavam aquilo que eles ensinavam. Não é diferente no dia de hoje. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Não colocam ela em prática em suas vidas. Por isso que de uma hora ou de outra elas caem, elas desmoronam, porque sua vida não está alicerçada na palavra de Deus. Elas não estão colocando em prática aquilo que elas ouvem do Senhor Jesus. Essa parábola, ela utiliza uma linguagem figurativa para nos ilustrar a importância da firmeza, da vulnerabilidade das pessoas em relação às coisas espirituais. Nós vemos que ao longo do seu discurso, Jesus já havia exortando os seus ouvintes daquela época sobre certos cuidados que deveriam ter. E nós vemos que essas advertências da qual Jesus estava mencionando, antes de ele trazer sobre a mensagem da casa, sobre a rocha e a areia, elas são esclarecidas pela essa parábola. Nós vemos que a primeira advertência a qual Jesus ele deu, no versículo 13 e 14, é distinguir entre o falso e o verdadeiro. Jesus ele adverte fortemente quanto à presença de falsos profetas que surgem no meio da igreja. Ele utiliza a metáfora de duas portas, dos caminhos, para transmitir um ensinamento importante para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Através dessas figuras a qual Jesus menciona, ele enfatiza a diferença entre o caminho largo e estreito, assim como a porta estreita e a larga. Aqueles que opinam pelo caminho estreito devem estar alertas, pois enfrentarão ameaças ao longo do seu caminho, representadas por falsos profetas, enganadores que buscam desviar, interpretar os seguidores, tirar os seguidores do caminho, impedindo essas pessoas de alcançar o reino dos céus. Jesus ele descreve como lobos vestidos de ovelhas, pois se apresentam de forma aparente e santa, mas suas intenções são outras. Jesus ele está trazendo uma alusão, mostrando que existiria falsos profetas que aparentemente, olhando assim, você vê uma boa pessoa, mas por dentro está com mais intenções, tentando te tirar do foco, tentando tirar você
dos caminhos do Senhor. A segunda advertência a qual Jesus ele nos admoesta é dizer sem fazer. Nós vemos que são aquelas pessoas que agem, que dizem que falam. São pessoas que em sua fé é falsa. Com as suas palavras, elas não se refletem em suas ações. Eles agem dessa forma. Vamos dizer, diz que tem uma fé, mas aquela fé é falsa. Pois a palavra a qual ela menciona não reflete sobre as suas ações. Jesus, ele ao discursar essa passagem, não estava se dirigindo às pessoas irreligiosas, mas sim aquelas que afirmavam crer nele. Eram indivíduos exigentes em relação aos requisitos das leis, porém não era sincero em suas práticas. Essas pessoas chamavam a Deus de Senhor, mas não cumpriam a sua vontade verdadeira. Jesus ele destaca que não bastasse apenas dizer Senhor e Senhor, mas era necessário que a confissão seja genuína, verdadeira, acompanhada de obediência real a Ele. Em outras palavras, não adianta você dizer Senhor, Senhor, mas não confessar. Um confessamento verdadeiro, genuíno, dizendo que você vai ser obediente a Ele, ao Senhor e Senhores. A terceira advertência que Jesus nos traz sobre a mensagem é ouvir e não praticar aquilo que você ouviu. É pessoas que entram no ouvido e saem no outro. É aquele que ouve e coloca em prática, e aquele que ouve, mas não põe. Nós vemos que os seguidores de Jesus são desafiados a não apenas ouvir as suas palavras de vida eterna, mas também a aplicá-las em suas vidas. Aquele que ouve e pratica é comparado a uma pessoa prudente ou um homem prudente. Enquanto que não ouve é um homem insensato. É comparado ao homem sensato, uma pessoa insensata, a que não dá importância. Por isso, meu irmão, a explicação das duas casas, a qual Jesus diz sobre a rocha e sobre a areia, nós temos que diferenciar quem nós estamos sendo. Uma pessoa que estamos firmando a nossa casa sobre Jesus, ou estamos firmando a nossa casa sobre a areia, sem obediência, sem fidelidade ao Senhor. Jesus ele quer que nós sejamos pessoas prudentes e não pessoas insensatas. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, porque, como a palavra mesmo menciona, vai vir vento, tempestades, que muitos que estão sobre a areia não irão suportar. Muitos que estão com a sua casa fora da obediência de Deus vai desmoronar, não vai suportar. Mas aqueles que tiverem com sua casa formada sobre a rocha, a tempestade, o vento, tudo aquilo que vier contra a
casa que está sobre a rocha, sobre Jesus, pode ter certeza que ela não vai cair, porque ela está sobre Jesus. Jesus é o nosso construtor, é aquele que nos dá a ordem para deixar a nossa casa firme. Mas só vamos deixar a nossa casa firme se nós obedecer passo a passo o que Ele nos ordena. Porque se nós não deixarmos, não ouvirmos e colocar em prática tudo aquilo que Jesus está ordenando para a nossa vida, pode ter certeza, a casa vai cair um dia ou outro. É como se estivesse levantando uma casa. Se você levantar sua casa sobre uma areia, sobre um terreno onde só tem areia, pode ter certeza que uma hora ou outra ela vai cair. Mas se você não fizer, se você fizer o alicerce direitinho, colocar tudo conforme tem que ser feito, a tua casa vai suportar vento, tempestade, e ela não vai cair. E nós vemos que a palavra de Jesus, quando é praticada, dá certo. Mas quando nós não colocamos ela em prática, dá tudo errado. Devemos refletir essa palavra. Devemos refletir o que Jesus quer dizer para nós. Devemos colocar a palavra como fundamento de nossas vidas, para nós fortalecer espiritual, para nos colocar, para nos edificar. Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. Seja pessoa prudente e não uma pessoa insensata. Amém? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado e querido, que nesse dia tão abençoado, o qual o Senhor proporcionou para nós, Pai, o Senhor possa nos conduzir, nos ensinar verdadeiramente como colocar a nossa casa sobre a areia. Que possamos, meu Pai, sempre firmar a nossa casa sobre o Senhor. Tira de nós, Pai, arranca esses inimigos que tentam colocar setas sobre nossa mente, sobre nosso coração, para tentar nos tirar do propósito. Que pessoas, Pai, possam compreender e entender que o Senhor é a rocha. Que nossa casa só vai estar firme se estivermos no Senhor. Porque se estivermos sobre a areia, ela vai cair. Abra os olhos espirituais dos teus filhos, Pai, nessa manhã, nesse dia, que eles possam, meu Pai, refletir quem estão sendo agora, aonde estão sendo colocadas a sua casa, sobre areia ou sobre a rocha, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários para que chegue em vida e o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.